E aí, terceira série, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, tá? Seguinte, vocês já tiveram contato com 2 aulas e responderam as atividades dessas 2 aulas, tá? Hoje a gente vai fazer uma correção aí dessas atividades, beleza? Seguinte, esse é o Einstein, que está basicamente numa rave. A galera gosta de zoar muito o Einstein na internet, né? Fazendo GIF. Eu achei mó legal. E também está dentro do contexto da aula, porque a gente está discutindo ciência, né? Epistemologia. A filosofia da história, o primeiro tema da filosofia de Auguste Comte, foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Lei dos 3 Estados. E tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a lei dos 3 estados, formulada por Comte, é correto afirmar. Lembra que ele falou dos 3 estados? A gente vai ter o estado teológico, que seria aquele estado passado, onde o homem acredita só conseguir explicar o mundo através de crenças religiosas. Depois a gente vai ter o estado metafísico, que é aquele período onde o homem começa a se preocupar com coisas como a essência das coisas, né? A verdadeira realidade, né? O que tem por trás da aparência, a origem das coisas, a grande finalidade do mundo, etc., da vida, da existência, tá? São essas questões metafísicas que basicamente acontecem ali depois da antiguidade, já depois da Idade Média por um tempo também. Na Idade Média a gente vai ter ainda o estado teológico, depois do fim da Idade Média, na modernidade a gente vai ter mais precisamente, com mais força, esse estado metafísico, tá? E aí depois o estado positivo, que seria esse onde o homem acorda para a noção, né, de que o verdadeiro conhecimento é esse que dá conta da vida prática, que cria os engenhos, né, que resolve problemas sociais, que resolve conflitos sociais, tá? E não esses conhecimentos diletantes, né, esses conhecimentos meditativos, tá? Então, basicamente, o estado positivo seria esse onde o humano reconhece o poder da ciência prática e experimental, tá? Para resolver os problemas da vida. Então, ele inverte esse valor, vai dizer que o conhecimento mais importante nesse caso é o conhecimento, esse conhecimento prático, tá? Que resolve os problemas da vida. Então, a resposta é C, né? O estado positivista apresenta-se na lei dos 3 estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, tá? E na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis, tá? Então, basicamente, essa observação e a prática, né, e a experimentação, ela é superior a esse outro tipo de conhecimento que é baseado na imaginação e na argumentação. Não adianta só ficar argumentando, você precisa de construir um tipo de conhecimento que produza alguma coisa prática, que seja eficiente para a vida, tá? Então, ou ficar imaginando se existe ou não Deus, por exemplo, é uma questão que não é importante também. Você pode ter a sua crença, mas ficar argumentando sobre isso é perda de tempo, porque esse é um tipo de questão que não resolve de maneira prática a vida, tá? Mais uma questão sobre positivismo, né? A gente vai ter aqui, acerca desse movimento, considere as alternativas que assinalem as que estão corretas, né? E assinale as que estão corretas, que é B, C e E. De acordo com Comte, a humanidade passa por 3 diferentes estados, a teoria dos 3 estados que eu já falei. O positivismo considerava atrasados os povos que ainda não haviam alcançado o desenvolvimento científico, defendendo a necessidade de que eles evoluíssem até alcançar tal estágio. Então, veja bem, para uma visão positiva, o indígena da América aqui, por exemplo, ele era considerado um sujeito que ainda estava no estágio teológico, né? Porque ele não avançou, não evoluiu no conhecimento. Então você tem um potencial racista nessa visão positivista, porque a ideia dele é que a humanidade toda, né, ela precisa trilhar esse caminho do progresso espiritual, do progresso científico, do progresso racional. Qualquer diferença nesse sentido é considerada inferior. Nessa divisão dos 3 estados, vocês percebem, não sei se vocês percebem aí, que há uma espécie de noção de melhoria, ou seja, qualquer pessoa que vive ainda no estado teológico é inferior àquela pessoa que está no estágio metafísico, que ainda é inferior à que está no estágio positivo. Então, o E,
ó, o positivismo, lembrando que o Comte foi o inventor da sociologia, tá? Mas a antropologia é uma área que vai surgir depois, contestando essa ideia do Comte, por exemplo, tá? De que há uma única humanidade que ela segue esse caminho, né? Quer dizer, a diferença é sempre vista como negativa, como atrasada, etc. Então vai surgir a antropologia depois discutindo isso. O positivismo sugeria a aplicação do método científico adotado pela física a todas as ciências, inclusive as ciências humanas. Para o Comte era possível, por exemplo, pegar o método do Newton, que é esse método de encontrar as leis e as leis permanentes do universo, tá? Que basicamente são as leis mais simples observadas, né? Então, para ele era possível olhar para a sociedade e encontrar essas leis fixas, e a partir dessas leis fixas criar de soluções efetivas para resolver o problema das sociedades, tá? O Comte se preocupava muito com os problemas sociais. Eu acho que ele chegou a passar por 2 guerras, tá? Conflitos na Europa, viu muita gente morrer de fome, etc. Então, ele era muito sensível a isso. E como é que ele pensava em resolver isso? Para ele, bom, se funciona esse tipo de pensamento no Newton para pensar o universo, não é possível que não funcione para pensar o humano, já que nós também somos matéria, somos seres materiais, estamos aqui, somos seres naturais. Se toda a natureza é guiada por alguma lei, vamos encontrar então a lei que guia o humano, tá? E ao encontrar essa lei, a gente consegue resolver os problemas. O positivismo sugeria a aplicação do método científico adotado pela física a todas as ciências, inclusive as ciências humanas. Eu já tinha lido isso. Basicamente é isso. Vamos lá. A filosofia de Hegel, a gente já está em outro autor, constitui, assim, o exemplo de um grandioso radical investimento especulativo. O que é especulativo? Está pensando, né? Está aqui meditando sobre alguma coisa que não tem, basicamente, não tem, assim, efetividade na realidade, né? Mas é especulativo, é amplo, ele está pensando de maneira bem abstrata, tá? É bem difícil, inclusive, o Hegel. Radical investimento especulativo qualificado como ideia de liberdade, ao mesmo tempo em que tem a pretensão de analisar a liberdade segundo um modo conceitual, quer também compreendê-la como uma forma histórica de sua manifestação. Ou, dito de outro modo, sem abandonar o seu caráter autorreferencial subjetivo. O filósofo pretende efetivá-la na sua necessária forma institucional. Se a liberdade objetiva não alcançar essa dimensão e se circunscrever no âmbito dos interesses e desejos particulares dos indivíduos, nas suas relações privadas, o próprio princípio da liberdade se vê ameaçado. Esse é um outro autor comentando Hegel, tá? Com base na citação anterior, assinale: a liberdade deve ser pensada em 2 planos distintos. O primeiro, autorreferencial ou subjetivo, e o segundo, institucional ou objetivo, tá? E o exercício da liberdade é característico de um processo historicamente definido. Lembra que eu falei que o Hegel está trabalhando questões, ele acha que a história, né, a história é espiritual, certo? Então, a gente está, assim como no positivismo, encaminhando para melhor, tá? Então, o exercício da liberdade entra nisso. Por que a história é produzida pelo Espírito? As nossas ações produzem a história, né? Então, é baseado nessa liberdade que nós também produzimem a história, tá bom? Então, o exercício da liberdade é característico de um processo historicamente definido. Ou seja, em certo sentido, à medida que a história vai passando, né, ela vai reformulando, formulando e reformulando essa capacidade, ou esse conceito, né, essa noção de liberdade. A dialética de Hegel, tá? Que é basicamente esse movimento de tese, antítese e síntese. A gente vai ter que é interna nas coisas objetivas que só podem crescer e perecer em virtude de contradições presentes nelas, tá? Ela é interna ao próprio movimento da história, lembre-se disso. Assinale a afirmativa correta sobre o idealismo de Hegel. No sistema filosófico de Hegel, o conceito de dialética é relacionado às diversas áreas do conhecimento, né? A todos, basicamente. Para ele, a dialética ela é basicamente a essência do processo do pensar e da ocorrência, né, da história, da criação e destruição e superação dos fenômenos, tá?
Então ela está em todos os níveis, em todas as áreas do conhecimento, não só na filosofia, na sociologia, mas também biologia, matemática, etc. De acordo com a teoria de Marx, já é o autor que a gente trabalhou na outra aula, tá? A desigualdade social se explica pela divisão da sociedade em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. O fundamento da noção de leitura histórica do Marx é esse, né? A materialidade da organização social e da distribuição de bens, tá? Então, quem tem propriedade é burguês, quem não tem é o quê? Proletariado, que vende a única coisa que tem, que é o seu trabalho, e o burguês lucra em cima do trabalho, tá? Então, quem detém os meios de produção é essa divisão. Quem tem os meios de produção e quem não tem, que basicamente fundamenta a materialidade da história. Aqui a gente vai ter outra questão, a história de todas as sociedades tem sido a história de luta de classes, né? Lembra, o fundamento da leitura da análise é a noção da desigualdade, ou seja, da divisão das classes, e também é uma luta constante entre essas classes, tá? As proposições do enunciado acima podem ser associadas ao pensamento como materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta de classes, da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. Mais uma questão do Marx: na produção social da própria vida, né, os homens contraem relações determinadas, necessariamente independentes de sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma etapa de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais, tá? O que nesse sentido, né, desenvolve também o seu conceito de consciência, que define como. O que é consciência para Marx, tá? Pelo ser social dos homens. Assim, é a produção social da vida que determina a consciência e não a consciência que determina a produção social da vida. No Hegel, a consciência é o espírito que produz a realidade, tá? Ou dá encaminhamento para a realidade. No Marx, não. No Marx é a realidade que nos incute uma consciência, um tipo de percepção da realidade, que ele vai chamar de ideologia, o conjunto de ideias, tá? Então, aqui a gente vai ter mais uma questão também sobre Marx, tá? Marx ele pega a herança de Hegel, né? Ou seja, a ideia da dialética, só que ele inverte. Enquanto que na dialética de Hegel o espírito produz a realidade, por Marx a realidade, a materialidade da realidade é que produz as ideias, e é preciso superar essas ideias disputando ela entre os trabalhadores, etc., porque os trabalhadores são convencidos de que estão numa situação justa, né, numa relação de produção justa, quando na verdade é pura exploração. A gente vai ter aqui mais uma questão sobre ideologia no capitalismo, tá? É um texto que vai tratar do universo publicitário, né? A estética exerce, sobretudo, o papel de veicular imagens de caráter ideológico, manipuladoras do desejo, como eu tratei na outra aula, certo? Então, é basicamente isso. Estudem, ok? Respondam as questões, beleza? E a gente se vê na próxima aula. E não se esqueçam do Enem, inscrição do Enem, ok? Quero todo mundo passando nesse negócio aí. Senão eu vou puxar a orelha, beleza? Acorda!